Olá a todos vocês que acompanham as produções e videoaulas do projeto Vamos Ler Geração Digital. Hoje iniciamos uma nova série de produções especiais aqui no projeto. Vamos realizar uma série então que apresenta um pouco sobre a história e obra de grandes escritores brasileiros, que têm então uma grande participação na nossa formação cultural, deixando a sua marca na história brasileira. Então, para começar, o nosso primeiro episódio dessa série especial vai apresentar a vida e obra de Machado de Assis, o nosso grande escritor. Então, para a gente iniciar, nada melhor do que Machado de Assis. Então aí, primeiro uma imagem do nosso escritor de hoje, né, tema dessa videoaula, e a gente vai apresentar um pouquinho então sobre a vida e obra do Machado de Assis. Então, para começar a nossa videoaula de hoje, o Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839. Ele é filho, então, de Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Ambos moravam, então, no Morro do Livramento. Em 1855, ele vai publicar, então, o seu primeiro poema, intitulado Ela, após tornar-se colaborador do jornal Marmota Fluminense de Francisco de Paula Brito. Então, em 1858, ele vai ter aulas de francês e latim com o professor Padre Antônio José da Silveira Sarmento. Torna-se também revisor de provas de tipografia e da livraria do jornalista Paulo Brito, onde conhece membros da Sociedade Petalógica, como Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo. E também vai colaborar no jornal O Paraíba e no Correio Mercantil. Em 1859, ele vai colaborar também na revista O Espelho, que foi publicada até janeiro de 1860 como crítico teatral. Já em 1860, a convite, então, de Quintino Bocaiúva, ele é redator do Diário do Rio de Janeiro, no qual usa os pseudônimos Gil, Job e Platão. Fazia resenha dos debates do Senado e outros serviços, como crítica teatral, além de colaborar em A Semana Ilustrada. Já em 1863, o Machado de Assis, então, publicou o Teatro de Machado de Assis, então composto por duas comédias, O Protocolo e O Caminho da Porta. Ele passa também a publicar vários contos no Jornal das Famílias. Em 1864, ele vai publicar, então, o seu primeiro livro de versos, Crisálidas. Em julho, ele firma contrato com a B.L. Garnier para a venda definitiva dos direitos autorais de Crisálidas. Em 1866, são publicadas as comédias Os Deuses da Casaca e sua tradução do romance Os Trabalhadores do Mar, de Vitor Hugo. No fim deste ano, chega ao Rio de Janeiro Carolina Augusta Xavier de Novaes, irmã do poeta Faustino Xavier de Novaes e futura esposa de Machado de Assis. Já em 1867, ele é agraciado com a Ordem da Rosa, no grau de cavaleiro, e é nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial. Em 1868, como crítico consagrado, guia o jovem poeta Castro Alves no mundo das letras a pedido de José de Alencar. Em 1862, Ressurreição, o seu primeiro romance, é publicado. Em 74, A Mão e a Luva é seu segundo romance editado a ser publicado em livro. Em 1879, publica na Revista Brasileira o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e na revista A Estação o romance Quincas Borba. Também é publicado, nesse mesmo ano nessa mesma revista, é publicado o seu estudo intitulado A Nova Geração. Em 1882, vai publicar o seu terceiro livro de contos, Papéis Avulsos, no qual se encontra o conto O Alienista. Entre licença de 3 meses para tratar-se fora do Rio de Janeiro. Agora a gente dá um salto de 2 anos, porque em 1884 ele vai publicar, ele publica então o livro Os Contos de História Sem Data e passa a morar na rua Cosme Velho, onde ele vai residir então até a sua morte. Em 1896, então aí um salto de 12 anos, ele vai publicar o seu 5º livro de contos, intitulado Várias Histórias. Dirige também a primeira sessão preparatória para a fundação da Academia Brasileira de Letras. Um ano depois, em 1897, ele vai participar da inauguração e é eleito o primeiro presidente da então recém-fundada Academia Brasileira de Letras, sua presidência a qual durou mais de 10 anos. Em 1899, ele publica o romance Dom Casmurro e o livro de contos, ensaios e teatro Páginas Recolhidas. É firmada a escritura de venda e propriedade inteira da obra de Machado de Assis, a François Hippolyte Garnier, que ele já havia vendido também anteriormente alguns direitos. Em 1904, ele vai publicar o seu penúltimo romance, Esaú e Jacó. Segue em janeiro para Friburgo com a esposa já enferma, E aí, a Carolina Augusta Xavier de Novaes vem a falecer, dias antes deles completarem 35 anos de casamento.
O casal também não teve filhos. Em 1907, 3 anos depois, ele dedica à sua já falecida mulher o seu mais famoso soneto, intitulado A Carolina. E em 1908, para a gente terminar essa parte desses conceitos iniciais sobre a vida do Machado de Assis, o seu nono e último romance, o Memorial de Aires, é publicado. Entra em 1º de julho em licença para tratamento de saúde e vem a falecer então no dia 29 de setembro, aos 69 anos de idade, no Rio de Janeiro. Foi enterrado, conforme sua determinação, na sepultura de sua esposa, no cemitério de São João Batista. Aí, para a gente já finalizar, as principais obras, então, do Machado de Assis, a gente tem Crisálidas, Contos Fluminenses, Ressurreição, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e também o romance Dom Casmurro, uma das suas mais famosas obras. E algumas, então, das principais características dos textos e da obra como um todo de Machado de Assis. Então, ele foi o principal representante brasileiro do realismo. É mais conhecido pelos seus livros da sua segunda fase, caracterizada então por uma crítica à idealização romântica. Os seus livros realistas são marcados então pela objetividade, ironia e crítica social. E o escritor deixou como legado obras que ao mesmo tempo possuem um traço universal, pois analisam o caráter humano e também fazem uma denúncia do comportamento da elite brasileira à época das suas principais obras. Então esse é um resumo de toda a trajetória do Machado de Assis, as suas principais obras, as suas principais contribuições. Como eu citei no início da nossa videoaula, contribuições muito grandes à nossa formação da nossa identidade cultural como sociedade. O Brasil também passava por um momento de muita efervescência no seu lado político e o Machado de Assis estava muito inserido dentro de todas essas dinâmicas. Agora, para a gente também se aprofundar com um material bem lúdico, a gente vai conferir um pouco mais sobre a história do Machado de Assis em um vídeo produzido pela TV Escola. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, a 21 de junho de 1839. Seus pais morreram cedo e Machado passou por dificuldades econômicas. No Morro do Livramento, ele é basicamente dominado por uma grande propriedade rural durante uma boa parte do século XIX, que era da família Barroso, que era a propriedade dentro da qual a família do Machado de Assis havia sido dependente, agregada. Machado não fez estudos regulares e começou a trabalhar cedo. Aos 16 anos, era tipógrafo na editora de Paula Brito. Foi por intermédio de Paula que conheceu vários escritores e publicou seu primeiro poema em 1855. A estabilidade econômica veio aos poucos. Passou de tipógrafo a revisor até ser admitido na redação do Correio Mercantil. Antes dos 30 anos, Machado já é um escritor e jornalista conhecido. Enfim, uma vida ao mesmo tempo modesta, penosa, mas que foi bem sucedida. Um menino filho de uma lavadeira, de um pintor de paredes, que se torna jornalista, poeta, dramaturgo, escritor, romancista e presidente da Academia Brasileira de Letras e consagrado em vida, é alguém que atravessou a sociedade brasileira, de fora a fora. A partir de 1874, Machado ingressa no Ministério da Agricultura, onde nos 35 anos seguintes vai ser sucessivamente promovido. O Machado trabalhava numa seção do Ministério da Agricultura encarregada de 2 assuntos. Escravidão. Ele tinha que cuidar de acompanhar a aplicação da lei de 28 de setembro de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre. O outro assunto era política de terras. E essas batalhas cotidianas, muitas das quais o Machado perdia cotidianamente, eu acho que acabou tendo uma influência muito grande
na maneira como ele passou a representar literariamente aquela classe senhorial, aquela sociedade. A liberdade não é surda-muda nem paralítica. Ela vive, ela fala, ela bate as mãos, ela ri, ela assola, ela clama, ela vive da vida. 8 anos antes da abolição, o Machado de Assis teve a argúcia, teve a inteligência de dizer: aqui vai haver abolição da escravidão, mas a estrutura básica da sociedade não vai mudar. Quer dizer, não é verdade que o Brasil esteja progredindo em direção de uma sociedade igualitária. Eu acho que artisticamente ele representou muito bem a forma como essa sociedade criava mecanismos para manter ao longo do tempo estratégias de exclusão, de privilégios. Por mais que ela mudasse, ela mudava para permanecer a mesma. Como Machado disse isso várias vezes, né? Você pode trocar de roupa sem mudar de pele. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira, da sociedade brasileira, da realidade brasileira e do modo de formação dessa sociedade. Então é isso, gente. Vocês conseguiram, então, ter mais um aprofundamento, então, na história do Machado de Assis. Então é isso, como eu citei, a gente está iniciando essa série nova em 2024 aqui dentro do projeto Vamos Ler Geração Digital, onde a gente vai trazer, então, ao longo desse ano, diversos escritores, grandes escritores brasileiros, que, como eu falei, com a sua obra e a sua trajetória, então, inseriram e também fizeram, né, tem grande participação na nossa formação cultural e da identidade do povo brasileiro. Então, para a gente finalizar, vamos às nossas tradicionais sugestões de atividade. Como eu falei, tem a videoaula de hoje, né, escritores brasileiros, abordando então a história, trajetória, vida e obra de Machado de Assis. A nossa primeira sugestão é um texto, então, em um gênero textual de sua escolha. Conte como a trajetória de Machado de Assis pode servir de exemplo para você. A segunda opção seria uma fotografia. Aproveitando então a veia realista da obra do Machado de Assis, realize uma foto de um local que você gosta. Nossa terceira opção seria um vídeo. Então, realize uma entrevista com familiares a respeito de seus conhecimentos sobre a obra de Machado de Assis. E a última opção, um debate em sala de aula. Realize uma roda de conversa sobre a importância da figura de Machado de Assis para, né, como eu falei, para a formação do nosso ideal como povo brasileiro. Vocês também conseguiram acompanhar no vídeo que a gente transmitiu a importância do Machado de Assis dentro dos cargos que ele ocupou dentro do governo. Então, realmente, a figura do Machado ela transcende a sua obra, as suas publicações, para também uma importância social muito grande. É isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês. A gente vai terminando, então, esse primeiro episódio especial dessa nova série aqui dentro do Projeto Vamos Ler. A gente se encontra na próxima videoaula.